O que a gente pode fazer aqui? É o seguinte, cara, é bem simples. Você vai botar assim, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. É isso aqui. E você vai dividir isso aqui. 1, 2, 3, 4. Assim que você faz um plano de conteúdo anual, ó. Plano de conteúdo anual em 5 minutos. Aí você vai definir essas peças de conteúdo aqui. 5, 6, 7, 8. E aí vai até 48 aqui. Aqui é 48. Tá? São 48 peças de conteúdo para um ano de conteúdo quando você trabalha um por semana. Ok? E aí o que você define de cada uma delas? Título, descrição, formato e formato alternativo, caso ele tenha. Formato alternativo pode ser tipo presencial, entrega presencial, pode ser alguma coisa assim, sacou? E aí você define esses conteúdos baseado no caminho do sucesso do teu cliente, para pelo menos um ano de entrega semanal ininterrupta. Fica fácil, não fica? Planejar conteúdo assim? Sim ou não? Né? Muda, não muda? Facilita, não facilita? Bastante. Pode falar, sim. Claro. Para o teu curso, para a mentoria. O teu curso é uma área de membros, cara. É um site de membros. Você só escolheu cobrar um valor fixo por ele. Mas ele não deixa de ser um site de membros, não. Ele se enquadra dentro de todos esses aspectos aí. Planejar esses 48 conteúdos baseado no caminho do sucesso do cliente. Isso. Tá, mas isso pensando que o cara vai começar desde o início. Sim. Vai terminar, né? Mas digamos que tem entradas de clientes a todo momento. Uhum. Vai entrar no meio do caminho, digamos assim. Sim. Lembra que eu falei? Mantenha o conteúdo atualizado e busque fazer ele atemporal. Então não existe meio do caminho aqui. O conteúdo central, ele vai ser o balizador. Tá sacando? O conteúdo central explica o processo. E aí ele pode ser preenchido aqui, por exemplo, por live. O que é live? Isso aqui é uma live. Essa live o cara pode ter entrado ontem, pode ter entrado hoje, ele pode ver a gravação se ele entrou amanhã, por exemplo. Você está atemporal. Você se torna atemporal. A mentoria, ela tem isso aqui. Tem tudo isso aqui. Só que, por exemplo, dentro desse caminho aqui, a gente tem o call, a gente tem uma puxada individual. Às vezes você não recebe uma mensagenzinha, agora você não recebe mais, mas você... E aí, como que você tá? Não sei o que e tal. Tá enquadrado dentro desse escopo. Sacou? No Business Hacker isso vai ser ainda mais claro, porque vai ter um dia específico para liberação do conteúdo. Mas você vai ver que vai ter um desafio e que o desafio do próximo mês pode não ter nenhuma coisa a ver direta com o do mês passado. Aí quando a gente for falar de retenção, a gente pode falar de overlap de conteúdo, que aí é o quê? É quando um conteúdo ele entra em contato com o outro, para justamente provocar retenção, aumento na retenção. Ó, eu vou falar aqui, por exemplo, hoje, pessoal, infelizmente não vai dar para eu falar tudo sobre
recorrência. A gente vai ter que continuar amanhã. Isso é real, porque já está acabando o meu tempo. Então a gente vai continuar amanhã. Isso foi um overlap de conteúdo. O conteúdo de amanhã, ele complementa o conteúdo que eu comecei a dar hoje. Logo, o que isso acontece? Naturalmente, você que está interessado nesse conteúdo, vai para casa, vai dormir e vai ficar pensando, caramba, como que vai ser amanhã? Não é? O seriado não faz isso com a gente? Não é? Em todos os episódios. Ele puxa o gancho. E aí ele faz. Vocês já repararam que um seriado, por exemplo, ele faz assim, ó. Ele tem uma história central que está rolando e alguns, eles têm uma história por episódio. Ou seja, você pode ver um episódio e aquilo ali vai ser legal, divertido e vai fazer sentido para você. Ou você pode acompanhar a série toda. CSI é esse formato. Os maiores blockbusters são assim. CSI, Sobrenatural. Os grandes blockbusters você vai ver que eles vão estar nessa linha. Que você tem uma história que está correndo em pano de fundo, que quem acompanha saca essa história, que foi pensado e roteirizado dessa forma, porém, você não perde nada em assistir o episódio solto. Sacou? Você pode construir isso na história que você está contando no teu jogo aqui. Eu gosto de um formato diferente. Especificamente falando de, por exemplo, programas mais high ticket. No caso do Mentalidade Master. Eu não tenho um cronograma estruturado do que vai ser realizado em cada evento, por exemplo. Não tenho. Eu prefiro muito mais ouvir, perceber o grupo, sacar, ver o que pode ser de mais valor para aquele momento. E aí construir os convidados que vão vir falar, perceber pessoas que têm algo a contribuir para aquele tempo do grupo. Estou abrindo aqui como eu produzo o conteúdo para vocês aqui do Mentalidade Master. É o quê? É uma construção, não tem nada aleatório. Nada que a gente faz aqui é aleatório. Ah, do nada vai fazer. Não, isso tudo foi pensado. O tema é pensado, a palestra de início ela é pensada, ela tem um motivo. Então, cada parte ela é construída com uma finalidade, com um objetivo. Que é o objetivo de fazer vocês atingirem o objetivo de vocês de uma forma mais fácil, mais leve, mais rápida. Sacou? Então, falei para alguns, cara, vai ser importante você estar lá. Falei pro Joel, por exemplo, cara, vai ser importante você estar lá. Você ouvir essa parada, porque isso, cara, vai abrir coisas especificamente que você está trabalhando agora. Tá fazendo sentido ou não tá? Foi verdade ou não foi? Essa parada do conteúdo aí já valeu total. Não só pro conteúdo online, quanto pro conteúdo presencial. Okay. Essa ideia de você ter... Uma coisa que eu tenho feito é reformular toda a metodologia de treinamento que eu tenho. Uhum. E isso aqui é essencial, você conectar o primeiro passo do cara com uma meta. Legal. Específica, não é um quadro, você tem um soco chute, esse quadro é o primeiro, é muito longo. Então, seu primeiro quadro é o soco 1. Legal. Depois o 2. Muito bom. Então, legal. Então, a gente já tem um plano para 12 meses. Pronto. Legal? Vamos avançar para o próximo bloco.